Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Quem será digno? Só Ele é digno. Só tu és digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue. seja bendito. Tu és bendito. Só Ele é digno. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Todos se coloquem de pé, feche os seus olhos. Amado Espírito, nessa noite eu quero orar por cada uma dessas pessoas, por cada um desses homens, dessas mulheres, desses jovens. Eu declaro o Espírito da verdade, o Senhor tocando cada coração, cada mente, cada sentimento nessa noite. Eu declaro a Deus a verdade de Cristo, rompendo as cadeias, as fortalezas agora. Toda tristeza vai embora em nome de Jesus Cristo. Toda apatia espiritual, toda depressão, toda crise de ansiedade vai embora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a paz que excede todo entendimento tome o coração e a mente de cada uma dessas pessoas. Eu declaro que o poder que há no nome de Jesus Cristo agora começa a tocar, ó Deus, a vida, a saúde de cada pessoa que está aqui. Eu declaro, ó Deus, o Senhor tocando agora aquele que está enfermo, que foi diagnosticado, ó Deus, com doenças incuráveis. Eu declaro em nome de Jesus Cristo o poder que há em Cristo Jesus, tocando a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem agora. Eu declaro agora o coração dessa pessoa sendo tocado, arritmia agora
Eu declaro em nome de Jesus Cristo, vai embora agora em nome de Jesus. Eu declaro todo problema cardíaco sendo curado agora em nome de Jesus Cristo. Todo problema de má circulação, problema cardiovascular, eu declaro seja tocado pelo poder que há no nome de Jesus. Existe alguém que está com algum diagnóstico, com alguma doença agora? Levanta a sua mão, só para me saber. Pastor, eu estou com um problema de pressão, um problema de diabetes, eu não sei. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, alguém vai orar por você. Só isso que nós vamos fazer, ninguém vai te bater não. Levanta a sua mão, alguém vai junto com essa pessoa agora. Vamos lá, presta atenção, igreja. Vamos lá, alguém vai junto com essa pessoa agora. Pastor, eu fui diagnosticado com problema emocional, psicólogo ou psiquiátrico, de depressão, de fobia, de crise, de ansiedade. Eu não sei qual foi o problema. Levanta a sua mão. Pastor, eu passei no médico esses dias. Você, mulher, foi diagnosticada com nódulos nos seios, com problema no útero. Levanta a sua mão agora. Vamos lá, vamos. Igreja, fica atenta no que o Espírito está fazendo neste lugar. Isso não é um protocolo, isso é uma direção do Espírito. Você que foi diagnosticado com hérnia de disco agora, levanta as suas mãos. Eu quero orar por você. Você que está com um problema de insônia, talvez você está nos assistindo, levanta as suas mãos aonde você está. Ou se você está aqui também, levanta as suas mãos. Pastor, eu estou tendo que tomar remédio para dormir. Levanta a sua mão, alguém vai até você. Não abaixe enquanto não chegar ninguém aí. E o restante da igreja agora vai levantar suas mãos aos céus e vai começar a declarar a vida de Cristo fluindo neste lugar. Nós vamos declarar milagres acontecendo neste lugar. Talvez você não está com nenhuma doença, mas você precisa de um abraço. Levanta a sua mão. Pastor, eu já estava adorando. Levanta a mão mais alta ainda, para me saber que talvez você quer um abraço, você quer uma oração. Acena com a sua mão assim, alguém vai ir até você. Agora o restante da igreja, com a maturidade que tem, eu queria que você começasse a orar, começasse a reconhecer a vida de Cristo, começasse a reconhecer a sua realidade em Cristo Jesus. Pastor, eu estou com uma situação, eu não queria falar o que é. Levanta a mão, nós vamos orar por você. Ele conhece o seu coração. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas inquietas, estão sofrendo. Eu não sei especificamente pelo que. Talvez você esteja com problemas financeiros, eu não sei. Vamos, entregue o seu coração ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu abro o meu coração, me ajuda, Jesus. Chorei calababaço de calabalabaxo andalabababas. Corebaço de calabababaxo andalabalaba. Chode calamamaço de calababaço de balabaca. Ela mamamae. Vamos. Eu declaro que nessa noite está acontecendo libertação. Não é só cura, libertação está acontecendo no nosso meio. Não fica disperso não, feche seus olhos e levante suas mãos aos céus. O ambiente desse lugar está mudando, não sei se você percebe. Existe uma unção fluindo, mas agora existe o céu se abrindo para algo profético. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Eu estou caminhando naquilo que o Espírito está me dizendo. Ele está mudando histórias, Ele está mudando destinos nessa noite. Em seu nome. E ainda te digo mais. Isso está acontecendo porque você disse: eu preciso de um sinal. Você disse: eu preciso de um sinal. Você estava sozinho quando você disse isso. Se o Senhor ainda me aceita,
Se o Senhor me ama, eu preciso de um sinal. Os mortos vivem, e há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. E em seu nome, e em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os cegos vêem. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os mortos vivem. gastrite nervosa vai embora em nome de Jesus. Pressão alta, pressão baixa vai embora em nome de Jesus. Diabetes vai embora em nome de Jesus. Nós cremos na realidade de Cristo Jesus. Nós cremos na realidade de Cristo Jesus. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e declare isso. Diga: eu creio naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Vamos, levante as suas mãos aos céus e diga: eu creio naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O que Ele diz que eu sou. O que Ele diz que eu tenho. E não importa o que a circunstância diz ao meu respeito, não importa o que os médicos disseram a respeito da minha saúde, eu creio que em Cristo eu sou curado, eu sou sarado. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a paz que excede todo entendimento tome o vosso coração e a vossa mente nessa noite. Amém? Antes de você sentar, cumprimente pelo menos 3 ou 4 pessoas que você não conhece. Se você já conhece, não é muito próximo, vá para quem você não tem muito contato. Se você não conhece essa pessoa, se apresenta. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina. Jesus reina nesse lugar, Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. liberdade, liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Obrigado, amado Cristo. Obrigado, Jesus. Eu queria chamar aqui na frente a Janaína, o Eliseu, o Santiago. Opa, não pode falar o nome dele nem agora. Se mais alguém da família quiser vir, pode vir. Amor, vem me ajudar também. Eu não sei, ultimamente eu ando meio bobão, sei lá, sensível, não sei. Talvez tem gente que encara dessa forma, mas da mesma forma que pastorear às vezes para alguns é tão difícil, tão doloroso, que não quer dizer que nós não passamos por momentos difíceis e dolorosos como pastores. E às vezes temos que lidar com a ingratidão, com tantas coisas, e não quero falar sobre isso porque não é esse o meu foco. A ideia não é ficar lamentando do que fizeram ou deixaram de fazer para nós. Não é essa a proposta do Evangelho. Muito pelo contrário. Nós somos gratos por cada pessoa que passou na nossa vida, independente de como saíram delas. Só que o Santiago, a gente conhece um pouco da trajetória, como a maioria das pessoas que estão conosco, nós conhecemos a trajetória. E quando o Zeu e a Dai chegou, eles tinham passado há pouco tempo por um momento difícil acerca de uma gestação mal sucedida. E Deus sabe que as minhas orações eram: Deus,
responda o desejo do coração deles. Porque às vezes a nossa apreensão, o nosso desejo como pastores é literalmente ver a igreja, cada um de vocês fluindo naquilo que vocês têm como sonho e projetos. E aí o Santiago começou a ser gerado, surgiram algumas dificuldades, e às vezes a gente recebia uma mensagem deles, ficávamos apreensivos, crendo, e não tem como, gente, eu não sei se existe como pastorear pessoas de uma forma superficial. Se existe isso, alguém precisa me falar como é, mas não porque eu quero ser, não, porque eu não conheço outro jeito de pastorear a não ser se envolvendo com cada história. Então, nós estamos apresentando alguém que, uma criança que nós sabemos que é literalmente um milagre de Deus. E os pais deles, guerrearam por esse momento, se manteram firmes na fé. Eu quero reconhecer diante de todos algumas circunstâncias que os pais revelaram um nível de lealdade que é difícil encontrar em algum lugar. E eu queria honrar essa atitude deles. Eu não preciso dar detalhes do que aconteceu, do qual é a situação, mas houve situações em que nós não estávamos, eu e a pastora, e algumas pessoas levantaram algumas questões ao nosso respeito, ao nosso caráter, e eles disseram: meu pastor, eu sei quem é. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer para você que ainda existe um relacionamento de lealdade, existe um relacionamento de aliança. E o que isso tem a ver, pastor? Quando a gente consegue viver esse relacionamento, a gente consegue ser participante. Nós conseguimos participar de tudo que está acontecendo. Quando a Dai foi internada de uma forma inesperada, eu estava saindo para uma viagem para Curitiba, não, para Balneário Camboriú, para o sul. E eu tinha que chegar lá no outro dia antes das 8 da manhã, porque a primeira reunião era 8 horas da manhã. Mas quando nós soubemos, nós não tínhamos como viajar sem antes passar lá. Meu desejo era poder vê-los, estar com eles. Pastor, por quê? Porque o senhor é obrigado? Não, porque quando existe um nível de aliança, nós estamos literalmente ligados. E não é simplesmente algo fictício. E por que eu quero falar a respeito disso? Porque existem pessoas que descredibilizam o relacionamento, não acreditam mais em pessoas. E eu quero dizer que eu continuo acreditando em pessoas, eu continuo amando pessoas. E hoje estarmos aqui não é simplesmente apresentar mais uma criança, mas é apresentar uma criança que foi gerada debaixo de fé, de oração, e nós fazemos parte dessa história. Falo isso não como soberba, mas quando eu olhei o nome dele ali, eu falei: obrigado, Jesus. Porque nós, quando vivemos essa aliança, nós começamos a entender algumas coisas como família. E esse é o propósito de Cristo, que nós sejamos uma família. Então hoje nós queremos apresentar o Santiago ao Senhor, amém? Se coloque de pé. Sabe, eu não sei, volto a dizer, eu não sei viver de uma forma parcial, eu sou muito intenso. Eu já estou ali na expectativa por alguns que estão para chegar, da Renata, do Lucas e por aí vai, da Stephanie. Se eu esqueci algum, me perdoa, porque quando vem de monte, Da Mia. Nossa, gente, como eu orei tanto pela Mia também. Resumindo, não tem como
a gente não se emocionar nesse momento. O que a gente precisa se preocupar é que às vezes, com a preocupação de não querer ser mole, nós nos tornamos duro demais. E quem é duro às vezes não consegue desfrutar de alguns momentos. Quando nós deixamos de acreditar em algumas coisas, nós não conseguimos desfrutar de alguns momentos. Em breve, daqui a alguns dias, nós vamos estar levantando e apresentando outras crianças que estão aqui, que nós também regamos em oração e cremos. Então, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá e orasse pela vida do Santiago, pelos pais. Vamos lá, ore. Senhor, hoje nós queremos apresentar diante do Senhor o Santiago, Pai. Senhor, nós cremos que o Santiago, ó Deus, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, ela faz parte de um propósito e da vida que vem dos céus. Hoje nós queremos apresentar ele diante do Senhor. Assim, ó Deus, como um dia Jesus foi apresentado e Samuel também foi apresentado, nós declaramos que ele será um profeta para essa geração. Ele será uma resposta para pessoas, ó Deus, que literalmente serão colocadas no caminho dele. Eu peço a Deus que o Senhor possa direcionar cada um dos passos, cada um dos momentos e das fases dele. Eu declaro o Senhor cuidando da saúde dele, do entendimento dele, e que ele possa fazer a diferença por onde ele passar. Eu declaro a Deus o Senhor guardando o coração e a mente dele, os passos dele, para que ele possa viver o propósito e a vontade do Pai por onde ele estiver. Eu declaro, ó Pai, que no nome de Jesus Cristo, a vida de Cristo há de se manifestar por onde ele passar. Oramos também, ó Deus, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos avós, por cada um, ó Deus, que está à volta dele, que eles sejam usados, ó Deus, como uma resposta de Deus para a vida dele, para direcioná-los, ó Deus, para que eles fossem, para que ele seja, ó Pai, gerado segundo a sua vontade agora no Espírito, cumprindo cada promessa, cada palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. Eu declaro que os pais de cada pessoa que está à volta dele será, ó Deus, como alguém que vai o empurrar para o caminho, para que ele possa viver aquilo que o Senhor chamou ele para ser. Dê sabedoria e entendimento para cada um deles em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Aplauda ao Senhor. Eu queria dizer algo para você, Dai. O Santiago na vida de vocês, ele representa muito mais do que um filho. Ele representa um tempo de cura sobre a sua vida. Quando vocês chegaram aqui, nós soubemos um pouco de toda a circunstância. Eu orava e falava a Deus assim, como o Senhor deu um Samuel para Ana, deu um Santiago para Dai. E esse filho representa um novo tempo na vida de vocês. Não só familiarmente, mas espiritualmente, ministerialmente. Eu queria agradecer o coração de vocês, honrar a aliança e a lealdade que vocês têm a nós. Que o Senhor continue direcionando vocês, cuidando de vocês. E nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Amém? Deus abençoe. Diz meu coração, Yahvé, a minha canção. Meu coração,
Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo fale contigo, ou melhor, continue falando contigo nessa noite. Obrigado, Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pedimos que a sua verdade continue nos guiando. Verdade capaz de pensar, ou melhor, de mudar pensamentos, de mudar sentimentos, mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Doce Espírito, eu peço a Ti que os meus sentimentos e minhas vontades se calem, para que a Sua vontade possa ser expressada. Que o meu eu se cale para que Cristo seja revelado. E que o Seu reino continue fluindo e crescendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11 de Atos. E diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vindo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o verso 45 e o verso 46. Capítulo 13 de Mateus. E diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Eu gostaria de compartilhar um pouco nessa noite acerca do assunto: a maturidade está escondido na minha identidade. Pastor, como assim a maturidade está escondido na minha identidade? Talvez eu já traga um pouco da conclusão da mensagem, para que você consiga entender. Quando nós falamos acerca do Evangelho e do Reino de Deus, nós precisamos entender que existem coisas que elas são condicionais. Mas não porque Cristo precisa fazer alguma coisa. Não. Existem coisas, ou melhor, a totalidade do Evangelho, ela não está ligada a algo que precisa acontecer em Cristo Jesus, mas sim a um entendimento, a uma realidade que nós precisamos encontrar naquilo que Cristo fez. Existem coisas que elas são totalmente diferentes, por mais que pareçam ser iguais.
Um exemplo. Quem aqui tem menos de 18 anos? Quem aqui tem menos de 18 anos e sabe dirigir? 1, 2, ó. Mais alguém? Ok. Sabe dirigir. Uma pessoa que tem menos de 18 anos, ela sabe dirigir. Mas ela pode dirigir, sim ou não? Vamos de novo. Ela sabe dirigir, mas ela pode dirigir? Não. Por quê? Uma coisa é você conhecer a respeito de algo. Outra coisa é você ter autoridade a respeito daquele assunto. Ok? Conhecer a respeito da direção, o que você pode fazer para que um carro se movimente, é uma coisa. Porém, se um policial pegar uma pessoa que sabe dirigir, mas tem menos que 18 anos, se pegar ela dirigindo, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Vai ser apreendido o veículo. Talvez ele diga assim: não, mas eu não fiz nada de errado. Eu não passei o farol vermelho. Eu não fechei ninguém. Eu estava certinho. Por que você vai me prender? Por quê, gente? Porque você não tem a CNH. Diga comigo, CNH. Para você entender o que eu quero dizer. O fato de você saber a respeito de algo não te dá autoridade acerca daquele assunto. Ah, pastor, como assim é? Existem coisas que nós sabemos no reino de Deus. Porém, ter autoridade acerca daquele assunto é outra coisa. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro, sem abrir aqui. Quantos se lembram de uns jovens que foram expulsar uns demônios? E eles chegaram para expulsar o demônio e disseram assim: eu te expulso no nome do Deus de quem? De quem? Gente, não era nem Jesus, olha. Eu te expulso no nome de Deus. E aí os demônios ficaram aterrorizados e foram embora. Foi isso, gente? Sabe o que os demônios fizeram? Deram um couro neles. A minha pergunta é: faltou autoridade no nome de Jesus? Sim ou não? Nunca. Só que existem coisas que você só começa a fluir em autoridade quando você de fato conhece do que você está falando. Quando é que o que eu sei acerca da direção me faz ter liberdade para fluir para onde eu quiser, baseado no que eu sei, sem que eu seja repreendido pela lei, por mais que eu esteja fazendo algo certo, sem a CNH eu não tenho autoridade para fluir. Se nós pararmos algumas pessoas ali na rua e perguntar para elas assim: vocês conhecem sobre Jesus? Muitos vão dizer sim. E se nós perguntarmos para elas assim: você sabe que Ele é o caminho da salvação? Muitos vão dizer sim. Mas na maioria das vezes, se você perguntar para elas: você busca Ele todos os dias? Você se relaciona com o corpo de Cristo? Você busca fazer a vontade de Deus? Se nós formos levar isso no pé da letra, nós vamos entender que muitos sabem, conhecem, mas poucos desfrutam da autoridade, que é viver não apenas de um conhecimento, mas sim de uma experiência com Cristo. O que eu quero já começar a te fazer entender acerca dessa mensagem é que a proposta de Cristo nunca foi
que nós falássemos de histórias ou de contos aparentemente, porque para alguns o que a Bíblia relata são contos, são fábulas. Eu não lembro exatamente a história, ou melhor, o que significa o significado da palavra história com H e a história sem H. Eu sei que uma delas, pois não. Ótimo, perfeito, muito obrigado, tá vendo? Isso que é importante. Com H é verdadeira. Ei, Cristo está chamando a igreja para deixar de viver uma história que não tem H. Está entendendo ou não? E começar a viver uma história que tem H. Como assim? Eu estou falando não de algo que eu ouvi. Eu estou falando de alguém que eu experimentei. E por que nós, muitas vezes como igreja, padecemos acerca de algumas coisas? Porque nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito de algumas situações, algumas circunstâncias. Porém, existem coisas que só passam de histórias sem H. E é legal, né? Mas olha para a pessoa do seu lado, diga para ele assim: queridão, Deus não te chamou para contar história. Ele quer construir uma história através de você. Deixa eu te falar uma coisa. Não é simplesmente para falar dos feitos. Não é simplesmente para falar assim: eu sei quem é Ele. Jesus quer te dar uma CNH hoje, amém, gente? Para quem não tem habilitação, isso daí também serve no sentido. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se trata de alguém que escreveu algo e deixou em memória. Você sabia que o culto cristão é o único que consegue adorar um Deus que ainda está vivo? Se você for procurar todos os outros deuses citados, nenhum deles vive. E ainda vou dizer algo que também está na história: nenhum deles, depois de 3 dias morto, ressuscitou. Então, se eu e você, nós quisermos parar para avaliar o contexto daquele que nós dizemos ser filho, nós não estamos falando de alguém que manifestou-se através de Cristo, morreu e a história acabou. Muito pelo contrário, o que eu quero que nós entendamos é que através da morte e da ressurreição de Cristo, a história dele começou, o propósito dele começou. Só que agora não mais através de Cristo, especificamente em um. Agora a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança de glória na terra. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele: é você. Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 8. E diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreende? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram?
nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estavam lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas sim com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Olha só, gente, só uma pausa. Jesus começa um assunto. O assunto não acabou, certo? O que aconteceu? Jesus tinha feito alguns milagres, algumas coisas tinham acontecido, porém os discípulos ouviram algumas coisas acerca dos doutores da lei, questionando quem Jesus era. Ok? O contexto teológico aqui é exatamente esse. Os discípulos e os que o seguiam ouviram algumas coisas contestando, dizendo: não, ele é filho de Beelzebu. Está entendendo? O que eu quero que você entenda desde já é que os desafios que nós temos, os discípulos também tinham. Como assim? Às vezes nós recebemos uma palavra, nós experimentamos um milagre, nós vivemos uma experiência com Deus num culto como esse. Quando chega amanhã, os jebuseus, os fariseus, os saduceus, os encapetados, os desviados, pastor, aonde eles estão? Em todos os lugares. Talvez lá na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Pastor, qual é a função deles? Colocar em dúvida aquilo que Cristo fez na sua vida. Colocar em dúvida aquilo que Cristo falou para você. Quem aqui foi para o encontro? Levanta a mão para me saber. E aí, estão tendo desafios depois? Sim ou não? Ainda bem que vocês foram avisados, né? Sabe por quê? O que Cristo fez lá vai ser colocado em dúvida todos os dias aqui. Por quê? O que está à sua volta, o que é maligno, quer que você retroceda. E o que os ensinos queriam era que os discípulos retrocedessem e deixassem de acreditar em Jesus. E Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo também o comportamento deles, porque tem gente que quando nós pastoreamos, nós já conhecemos. Às vezes, pelo paz que a pessoa te dá, pelo bom dia ou pelo boa tarde, eu já sei como a pessoa está. E aí, Jesus não era diferente. Depois de ter passado por tudo isso, eles chegaram até Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem o Filho do Homem é? Olha só, essa pergunta não foi aleatória. Ele falou para os discípulos: e aí, quais são os rumores? Quem estão dizendo que eu sou? Vamos lá, gente. 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, outro um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus estava perguntando era: tudo bem, eles podem pensar o que eles quiserem, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Deixa eu dar uma pausa aqui. Escute, lá fora. Quando eu digo lá fora, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não se tornou filho de Deus, ele pode ter a visão que quiser de Jesus. Só que eu e você não podemos seguir alguém que não sabemos quem é. Você está entendendo ou não? Para pensar um pouquinho. Para pensar.
Quem tem aqui o domingo bem corrido? Não parece que o domingo tem menos horas do que outros dias? Não tem? Olha só, você parou sua vida, você parou o que você estava fazendo. Talvez mal deu tempo de se arrumar porque o almoço sai tarde no domingo. Não é assim, gente? Hoje eu fui almoçar fora. Gente, eu tive uma baita experiência hoje. Hoje eu comi caranguejo. Alguém já comeu caranguejo, gente? Não, siri, perdão. Alguém já comeu siri, gente? É bom, né, gente? Gente, o discipulado tem essas coisas, né? Nós fomos chamados para comer na casa de um casal. Nós comemos siri. Robalo. Alguém já comeu robalo aqui ou não? Bom também, né, gente? Capivara. Alguém já comeu capivara? Se alguém torcer o bico, vai dar ruim. Coisa boa também, gente. Agora imagine, nós estávamos num ambiente favorável, gostoso, conversando, trocando experiência, ouvindo experiências. Só que nós estávamos lá e aí, daqui a pouco o pai da grande família, ele falou assim, está na hora dos filhos começar a tomar banho, porque são vários, né? Pastor, o que o senhor quer dizer? Eles começaram a se movimentar porque tinha culto hoje. Pare para pensar. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Credo, pastor, será que vale a pena deixar o almocinho de domingo? Será que vale a pena? Talvez seja o único dia que você tem para descansar. Credo, pastor, o senhor está colocando... Não estou colocando em dúvida. Eu só quero saber se você entende o que você está fazendo. Porque se nós não entendermos, se não for claro o porquê nós estamos fazendo, nós estamos caminhando como alguém que sabe dirigir, mas não tem a CNH. Ah não, pastor, eu só me arrumei porque é assim, né? Todo domingo eu faço isso. Não, deixa eu te falar uma coisa. Cada culto é uma oportunidade para que um milagre aconteça. Sabe por quê? Aonde ele está, o ambiente não é o mesmo. Quando ele fala, não tem como mais ser o mesmo. O problema é quando nós permitimos com que as dúvidas que estão à nossa volta comecem a se tornar as nossas dúvidas. Jesus perguntou, e aí? Mas o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Ei, para mim e para você, ele não pode ser João Batista, ele não pode ser um profeta, ele é o Filho de Deus, que trouxe sentido à minha vida, aquele que trouxe a direção, aquele que balizou, aquele que trouxe projetos, que me fez entender o propósito pelo qual viver. E não existe outro propósito pelo qual viver, a não ser porque dele e por ele e para ele. Se eu conseguir entender isso, é porque eu estou conseguindo compreender quem de fato Cristo é. E aqui Jesus está numa conversa com seus discípulos, que tinham sido bombardeados por informações daqueles de alto escalão, os filósofos, os ateus da época, ou aqueles que tinham outras convicções, que questionavam quem Jesus era. Deixa eu te falar uma coisa: pare de emprestar os seus ouvidos para aqueles ou para aquilo que não crê que Jesus é o único. Porque quando você empresta os seus ouvidos, a dúvida começa a tomar conta do seu coração. E sabe qual é o problema? Quando eu começo a caminhar em dúvida, eu começo a achar que tudo é exagero. Ei, existem coisas que elas precisam ficar claras para nós, e cultuar faz parte daquilo que Cristo me chamou para ser ou fazer. Não é só fazer, porque não é no dia que você tem uma escala que você tem que vir para o culto. Porque cultuar faz parte daquilo que eu sou, não simplesmente do que eu faço.
Você está entendendo? Ah, pastor, eu acho que é exagero. Depende. O que Cristo ou quem Cristo representa para você. Se Ele é digno da minha vida, se eu entendo que eu entreguei a minha vida, já não importa mais o que dizem a respeito disso. Eu tenho uma convicção. E aqui Jesus estava perguntando para eles: e aí? Sabe, eles responderam baseado naquilo que eles tinham ouvido. E aí eu vou te dizer uma coisa: eles também esperavam uma resposta de Jesus. Era um diálogo. E algumas coisas vinham tomando o coração deles, porque eles vinham escutando a respeito de pessoas influentes. Eles tinham emprestado os ouvidos deles para pessoas que duvidavam de quem Jesus era. Deixa eu te falar uma coisa. Estar junto, ou melhor, estar no mesmo lugar não quer dizer estar junto. Repita comigo: estar no mesmo lugar não quer dizer estar junto. Assim como vir à igreja não quer dizer que eu estou congregando. Você consegue entender isso ou não? Nós vamos falar mais sobre isso, sobre congregar. O que de fato é congregar. Só que é importante que nós entendamos. Os discípulos estavam perto de Jesus. A resposta parecia óbvia. Só que Jesus estava perguntando para eles, porque ele encontrava dúvida no comportamento e na forma de agir. E aí Jesus pergunta para eles: o que dizem por aí? Né? Dizem por aí, lembra? Aí depois ele pergunta: o que vocês dizem? Sabe por quê? Sempre vão ter um entendimento coletivo acerca de quem Jesus é. Porém, esse entendimento coletivo sempre trouxe os milagres, o pão. Mas o entendimento pessoal trouxe transformação. Como assim? Um dia, Pedro se encontrou com Jesus. Ele estava pescando. E aí, Jesus curou Pedro de um câncer no cérebro que ele tinha. É isso, gente? Sim ou não? Não? O que Jesus fez por Pedro? Que ele largou tudo e seguiu Jesus. Hã? Diretamente para Pedro, nada. Só que quando Pedro reconheceu quem Jesus era, ele decidiu largar tudo. Eu encontro pessoas na caminhada que o que Jesus fez por elas não é suficiente. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela disse e ela testemunhou para mim que ela tinha sido curada de câncer. E ela falava assim: ora por mim porque eu estou desviada. Como assim? Eu fui curada de câncer, mas hoje estou desviada. Sabe por quê? Quem se afasta de quem Jesus é, começa a desvalorizar aquilo que Ele fez. Quem começa a ficar com dúvida de quem Ele é, não consegue reconhecer o que Ele fez. O relacionamento, a intimidade nos faz compreender quem Jesus é. E à medida que nós vamos conhecendo quem Ele é, à medida que nós vamos de fato abrindo os nossos olhos acerca de quem Cristo é, só aí que nós vamos começar a entender o que Ele fez por nós. É por isso que tem coisa que parece ser tão distante. Quando falamos acerca
do amor que Cristo expressou na cruz do Calvário, muitos olham e falam: ah, que bonitinho, olha. Ei, não é uma história de amor. Não é um romance no sentido figurado. É uma realidade. É uma verdade que literalmente veio para transformar a minha e a sua vida. Só que à medida que nós nos afastamos dele, ouvimos o que dizem, a ingratidão começa a tomar conta do nosso coração. E aí a gente escuta o que alguns insanos dizem e já disseram, e eu vi na internet dizendo: eu não pedi para ele fazer nada por mim. Quando a dúvida começa a entrar no nosso coração acerca de quem Cristo é, nós começamos a duvidar o que ele fez. E aí está um problema, porque nós começamos a falar de algo que nós não temos autoridade. Nós não desfrutamos dessa realidade. No verso 17, não, perdão, Simão Pedro respondeu. Não, volta no 15, por favor. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu? 16, Simão Pedro respondeu: tu és, vamos lá gente, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no... Ele está dizendo, não é um conhecimento humano que te trouxe isso. Eu digo que você é... Gente, antes o nome dele, Jesus citou de outra forma. Ele citou como? Simão. Agora ele diz, eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades não poderão vencer. É como se Jesus tivesse uma conversa com Pedro e dissesse assim, ó, tu és Pedro. A palavra Pedro significa rocha ou fragmentos de rocha. Em Atos, nós lemos, começamos lendo que ele foi a pedra rejeitada, sim ou não? Depois nós lemos que ele é a pérola de maior valor, uma pedra, ok? Sim ou não? Então veja só, Jesus é a pedra de maior valor, é a pérola de maior valor. E aí numa conversa com Pedro, ele diz assim, ó, você também é Pedro, eu sou pedra, mas você se torna os fragmentos, se torna parte do que eu sou. Ali o que Jesus estava dizendo é, como você entende quem eu sou, eu consigo revelar para você quem você é. E se você continuar entendendo quem eu sou, sobre esse entendimento, a igreja será construída. Você está entendendo ou não? Ele está dizendo, eu sou pedra, e você pequena pedra, você fragmentos de pedra. O que ele está querendo dizer, parte de mim você se torna quando você tem esse entendimento. Ei, quando eu e você conseguimos entender quem nós somos em Cristo Jesus, o poder e a autoridade começa a fluir através de mim e de você. Ele está dizendo, ó, como você está entendendo quem eu sou, eu também vou revelar para você quem você é, baseado em quem eu sou. Você é Pedro, você tem parte de mim, e como você vai levar parte de mim, a minha igreja vai estar onde você estiver, e as portas do inferno não prevalecerão. Você está entendendo? Ei,
Para de falar que Deus te colocou naquele emprego para você sofrer. Ele colocou você lá para você revelar Cristo lá. Eu não aguento mais. Depende por que você não aguenta mais. Para de negociar quem Cristo é com aquilo que você tem ouvido a respeito do que as pessoas pensam acerca de quem Ele é. Tem gente que pensa que Jesus é legalzinho para comentar na internet. Sabe dirigir, mas não tem a CNH. Pastor, sobre eles que Cristo quer construir a igreja, não. A igreja precisa se estabelecer em lugares através daqueles que entendem quem de fato são. Quem entende quem Cristo é. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que tem que me impedir, o que tem que te impedir de viver algumas coisas, não é a igreja, a estrutura, mas sim que eu me tornei igreja. Uma consciência correta de quem nós somos. Às vezes nós queremos burlar a nossa consciência, querendo se enganar. Assim como Moisés fez. Moisés estava numa circunstância e ele viu os egípcios batendo nos hebreus, açoitando os hebreus, escravizando os hebreus. E ele foi lá e bateu no egípcio, sim ou não, gente? Matou o egípcio, sim ou não? Aí ele olhou para o lado, para o outro e falou: uau, não tem ninguém aqui. Eu vou cobrir ele no monte de areia. Sim ou não, gente? E ninguém vai saber do que eu fiz. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja está negociando a sua consciência em Cristo. Está negociando quem ela é. E às vezes está tentando esconder algumas coisas debaixo do monte de areia. Sabe qual é o problema? Quando você tenta esconder algumas coisas debaixo do monte de areia, a primeira circunstância, o primeiro vento leva a areia e revela aquilo que na verdade não era verdadeiro em você. Revela que nós não tínhamos consciência. Porque a consciência correta não está fundamentada naquilo que as pessoas pensam de nós, mas sim quando nós entendemos quem nós somos. Santidade não é aquilo que você faz quando todo mundo está olhando. Santidade é revelada quando você faz algo correto quando ninguém está olhando. Quando você está no banheiro da sua casa, quando você está sozinho no seu quarto, quando você está na internet, na rede social, quando você recebe aquela mensaginha, sabe aquela mensaginha. Escute, o espírito de Dalila continua espalhado por aí, louco para tirar suas forças, assim como tirou a de Sansão. Basta você dar ouvido a algumas coisas que roubam a realidade de quem você é em Cristo. Quando nós não reconhecemos isso, nós acreditamos em coisas que não são verdadeiras. Colocamos uma areia em cima de algumas coisas para querer se enganar. Só que Cristo está levantando uma igreja que entende realmente quem é. Não dentro de um templo, mas aqui dentro. E quando a circunstância vem, e quando o que está à volta pergunta: quem é esse Jesus aí para você? Você diz: aquele que me faz viver em santidade, aquele que é dono do meu tempo, aquele que é dono do meu dinheiro, aquele que é dono da minha família, aquele que é dono do meu casamento, aquele que é dono de tudo. Quando eu consigo entender isso, quem de fato eu sou, podem falar o que quiser acerca de quem Ele é, porque o que está fora não pode roubar o que está dentro. Quando eu tenho uma convicção de quem Cristo é, nada do que eu faço para Ele é exagero, nada do que eu faço é demais, nada que eu faço para Ele é ser bitolado. Muito pelo contrário. Cada um revela o nível da devoção de acordo com o nível de responsabilidade e compromisso que tem. Cada um revela o nível de devoção de acordo com o nível de
compromisso e responsabilidade que tem. E aqui quando Jesus pergunta, ele diz, não, tu és o Cristo. E ele falou, agora como você entendeu, eu posso revelar o seu propósito. Tem gente se perguntando por que nasceu, por que está nessa terra. Eu tenho uma resposta para você. Você só vai conseguir entender o para quê e o porquê você nasceu se você entender primeiro quem foi que te criou. Quem é o seu pai. Aqui Pedro revelou, eu sei quem o Senhor é. Ele falou, beleza, agora eu vou te mostrar para que você está aqui. Só existe o entendimento acerca de quem nós somos se nós conseguimos entender quem Cristo é. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós já estamos encerrando, tá, gente? Bom, de novo. Nós já estamos encerrando, tá, gente? Tá bom, vamos continuar então. É brincadeira. Nós vamos ler mais 2 textos, nós já vamos encerrar. Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de... Vamos lá, nós já vamos continuar. Quem aqui é filho de Deus? Vamos lá, vamos de verdade aí, gente. Acorda aí, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para pregar eu não cobro. Mas para pôr para dormir, eu estou cobrando 50, tá? Se você dormiu, depois me procura. Quem aqui é filho de Deus? Amém. A Bíblia diz no livro de 1 João, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem. Uau, quem recebeu se tornou. Uau. E por que como filho, às vezes nós não fluímos? Não desfrutamos de algumas coisas. Porque às vezes nós vivemos cheios de dúvidas acerca de alguns assuntos. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escravo nos impede de viver como filho. E qual que é o problema? Quando você é escravo, não existe diferença nenhuma de um filho que não tem idade. Alguém já se deparou com a circunstância de saber que alguém de menor recebeu uma herança? Já vivenciou isso, gente? Fulano de tal tinha 15 anos, o pai deixou uma herança para ele. Já se depararam com isso? Ele pode desfrutar de tudo que ele tem com 15 anos? Sim ou não? Ele precisa ter a idade correta para ele desfrutar de tudo. Por que a idade? Porque entende-se na justiça que a idade de alguma forma traz maturidade. Ok? A única diferença que no cristianismo o tempo que você tem de casa não revela maturidade. Sabe o que revela maturidade? Quando Cristo literalmente está começando a mexer com a sua vida, com a sua agenda, com o seu pensamento, com o seu bolso e literalmente com quem você é. Aí a maturidade está começando a acontecer. Porque aí você começa a entender quem você é e você diz, puxa vida, isso não cabe mais para mim. Isso não cabe mais eu deixar de ir para um culto porque eu estou chateado com alguém. Não aconteceu o que eu queria. Hoje eu não fui porque eu estou desanimado. Eu sei, gente, que isso não acontece aqui, amém, gente? Mas eu ouvi dizer que lá no México tem umas igrejas lá que o pessoal faz isso. Vou colocar um lugar bem longe, né? Porque a última vez eu falei, tinha gente aqui. Hoje eu não estou, eu estou indisposto. Não estava bem. Eu sei que isso não acontece aqui porque aqui é uma igreja madura, amém, gente? Quantos aqui às vezes acordam na segunda-feira
com desânimo e não queria ir trabalhar? Quem aqui? Seja sincero. Os homens aí, gente, vocês estão embaixo. Quem não queria, segunda-feira braba. O que você faz? Poxa, tem vergonha na cara, né? O que você faz? Não? Não vai trabalhar? Vai trabalhar. Sabe por quê? Quem é homem e mulher o suficiente sabe que as suas vontades não podem estar acima dos seus compromissos. Ok? Fala para o seu irmão, se ajeita na cadeira. Aperta o cinto agora. Fala para ele assim, sabe por quê? Às vezes nós não desfrutamos de algumas coisas porque nós estamos agindo como filhos imaturos. Hoje eu não quero. Lá no meu serviço tem uma pessoa que não vai com a minha cara, por isso eu não vou trabalhar. Estão entendendo porque que eu falei que estar na mesma igreja não quer dizer congregar? Eu sei que isso também não acontece aqui, amém, gente? Mas eu já passei pelos lugares que isso acontece. Sabe o que acontece? A nossa imaturidade, a nossa falta de entendimento de quem nós somos nos impede de fluir como filhos de Deus. A nossa imaturidade nos impede às vezes de reconhecer as pessoas como irmãos. Consegue entender o que eu estou querendo dizer ou não? Sabe por quê? Porque se nós de fato reconhecêssemos como irmãos, nós seríamos mais tolerantes, nós perdoaríamos mais. Os dois brigam? Brigam? Hoje mesmo eu vi o Pedro provocando, Paulo provocando Pedro. Falei, Pedro, se você ficar, Paulo, você ficar provocando ele, eu vou dar um couro no seu. Passou a meter o dedo na cara do irmão assim, gente. Quantos anos você tem, Paulo? E você, Pedro? 15? 13 e 15. É tolerável, gente? Sim ou não? Mas imagine dois marmanjos de 30 anos brigando, é bonito? Olha para o seu irmão, fala para ele, você profeta sobre a sua vida. Diga para ele assim, tem coisa que não é mais bonito para você não, meu irmão. Você está entendendo? Parece que nós estamos esperando um sinal para nós fazermos algo, e isso revela imaturidade. Ei, para de esperar um sinal, porque o sinal já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E o que eu preciso agora é reconhecer essa verdade e dizer, eu vou viver o que Ele disse que é para eu viver. Vamos continuar. Verso 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de... Uau! Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Nós não podemos viver sobre os fundamentos do mundo. Sabe por quê? Isso rouba o entendimento de filiação. Isso nos faz filhos imaturos. Colossenses capítulo 3, e eu encerro com esse texto. Os músicos podem vir para a gente fazer de conta que vai acabar. Antes de nós lermos, enquanto vai abrindo o texto, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a Bíblia diz a respeito do reino de Deus, ele está falando do céu? Sim ou não? Sim ou não, gente?
Vamos lá, vou perguntar de novo e você vai responder com a maior convicção que você tiver, tá? Quando Deus está falando do reino dos céus, Ele está falando sim ou não? 1, 2, 3. Não. Pastor, credo, o senhor fez. Não, gente, fica tranquilo. Eu sei que isso é o entendimento da maioria das pessoas. Quando Ele está falando do reino, Ele está falando de uma mentalidade, de uma cultura diferente. Outro dia nós vamos falar mais sobre isso. Sabe qual que é o problema de nós vivemos como escravos, naturalmente falando, mas espiritualmente Ele nos reconhece como filhos? Se nós continuarmos pensando como todo mundo pensa, o reino jamais vai ser estabelecido. Porque o reino é para ser estabelecido através dos filhos. Quando duas pessoas se casam, qual é a maior dificuldade que elas têm? Cultural, sim ou não? E educação, sim ou não? E aí eu vou te explicar dessa forma. Cada casa é um reino. Ok? Só para você entender. Cada casa, um reino. Como que fala? Cada... Tem um galo, como que fala? Não, quando fala assim, nesse coisa já tem um galo, já. É um ditado, gente. Não é um galo para cantar. Nesse terreiro já tem um galo, não é assim que fala? Isso, quem canta nesse terreiro é o galo. Aí os homens já se enchem, vai com calma, calma. Eu sei que você canta às vezes não, mas enfim. Por quê? Porque dentro de cada casa existe uma educação, uma cultura estabelecida. E a maior dificuldade de viver como casal é isso. Sim ou não? Tem gente que às vezes se casou, o marido, a mãe usava coentro. Aí se casou com uma mulher que usa salsa. Dá certo, gente? Vai ter que ser estabelecida uma nova cultura para que eles possam viver juntos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que às vezes nós vivemos divididos como igreja? Porque cada um está buscando viver a sua cultura. Quando nós começamos a entender a cultura dos céus, Cristo vai nos tornando um. Aí já não vale mais a minha opinião, a sua. Tem casais, gente, que às vezes brigou porque o marido na casa dele, a mãe dele colocava o papel higiênico assim, sabe? E aí na casa da mulher ela colocou assim. Ela foi e trocou, falou, não, é assim. E eles ficaram brigando porque... Ei, o que eu e você precisamos entender é que o reino que ele está falando é uma mentalidade, uma cultura que nós precisamos ter. Pastor, que cultura é essa? Aquele que perde, ganha. Aquele que perder a sua vida, encontrará. Sabe por que você está gastando a sua vida, perdendo a sua felicidade, gastando os seus recursos, procurando preencher um vazio? Porque você está buscando uma cultura da terra. Quando eu consigo buscar uma cultura dos céus, o entendimento dos céus, tudo começa a fazer sentido. E aí Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas e não nas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em... Tem outro texto que estava anotado ali que dizia que um guerreiro não se embaraça com as coisas dessa vida. Ei, para de se embaraçar. Busque entender quem Cristo é de verdade, para você entender quem você é. Quem não sabe quem é, qualquer coisa que dizem que você é, você aceita.
Às vezes o diabo quer dizer para você que você é um prostituto. Às vezes o diabo quer dizer para você que você é um nóia. Às vezes o diabo quer dizer para você que você é um viciado. Às vezes o diabo quer dizer para você que você não consegue viver sem a bebida. Às vezes o diabo quer dizer para você que você não consegue viver sem viver debaixo de mentira. Ele dá um nome para quem quiser. Só aceita quem não sabe quem é. Porque quem sabe quem é, entende que existe uma missão que ele me deu. E sabe qual é? Edificar a igreja de Cristo. Pastor, eu procurei a felicidade em tantas coisas. Sabe por que você não encontrou? Porque a sua felicidade está em fazer aquilo que Cristo te chamou. Quem aqui tem a oportunidade de fazer algo para Deus, evangelizar, ou às vezes limpar, fazer qualquer coisa na igreja? Quem? Como que você se sente? Levanta a mão só para me saber. Como que você se sente? Você não se sente bem? Às vezes você nem está muito legal, mas você encontra alguém para pregar e sabe, algo começa a borbulhar dentro de você. Sim ou não, gente? Quem entende o que eu estou falando? Sabe por quê? Quando você faz o que você foi chamado, existe vida, existe prazer nisso. Cristo te chamou para estabelecer os céus na terra. Só que antes de Cristo falar para Pedro, ó, estabelece minha igreja, ele disse, primeiro eu quero falar quem você é. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Fala com Deus. Pastor, o que eu vou falar com ele? Hoje ele está diante de você e te pergunta: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? Bom, pastor, Jesus é alguém que um dia eu ouvi falar dele. Ele não quer que você apenas escute falar. Ele quer que você experimente de quem Ele é. Ele quer impartir o corpo dele contigo. Comece a falar com Ele, diga quem Ele é para você. O melhor, diga: Senhor, eu quero a partir de hoje te reconhecer como dono da minha vida. Eu quero te reconhecer como Senhor de todas as áreas da minha vida.
vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará a maior honra da minha vida. É do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder na vida encontrará. A recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar com a minha recompensa. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, não. O meu maior prêmio é estar com Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Levante suas mãos aos céus. Comece a declarar quem você é em Cristo. Como assim? Diga: eu sou filho de Deus. Eu não aceito com que o medo, com que o desânimo, com que a enfermidade, seja o que for, o que está querendo te assolar, o desejo de voltar atrás, a desistência, eu não sei o que está querendo tomar o seu coração. O desânimo, eu não sei qual é o sentimento que você tem hoje, mas eu declaro: Cristo te fez mais que vencedor. Diga: Jesus, eu quero te conhecer. Pastor, mas como? Se aproxima dele. Se aproxima dele, que ele vai se revelar de uma forma surpreendente, como você nunca viu. Porque quem se aproxima dele sabe o que ele é capaz de fazer. Quem conhece ele sabe o que ele é capaz de fazer. Diga: Jesus, eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem de fato o Senhor é. Fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Deixa eu contar uma história rápida para você. Um certo dia um menino estava com o pai dele e vinha um avião no espaço aéreo, no céu, muito longe. E aí o menino fez assim e falou para o pai dele: ó, pai, o avião é pequenininho, ele cabe entre os meus 2 dedos. Aí o pai dele falou: é, filho? É, olha só, pai. Ele falou: é verdade, filho, mas isso está determinado ou está ligado pelo lugar que você está. Aí ele falou assim: como assim, pai? Ele falou: vamos ali, vou te levar num lugar. Pegou ele e levou ele no aeroporto de Guarulhos. Chegou lá, ele encontrou aqueles aviões. Alguém já viu aqui os aviões lá no aeroporto? Alguém já voou aqui já, gente?
é desse tamanho aqui, gente. É muito grande, não é isso? Quanto mais longe, ou dependendo do lugar que você estiver, mais equivocado você vai estar acerca de quem Ele é e do tamanho que Ele é. Mas quando você se aproxima dEle, você chega do lado dEle, você diz: uau! Cristo está chamando para um lugar mais perto, está chamando para um lugar onde você começa a ter e entender a dimensão de quem Ele é. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Então você vai fechar os seus olhos e um minuto só, de uma forma muito intensa, você vai orar dizendo isso: Jesus, eu quero te conhecer como eu nunca conheci. Eu quero ver quem o Senhor é, eu quero conhecer de fato quem o Senhor é, a ponto de eu deixar tudo. Quero conhecer Cristo. Beleza de Deus, Cristo. Quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo. Queremos conhecer-te mais. Revela-te, Senhor. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza? E qual a beleza que existe em ti, Que eu ainda não vi. E qual Qual a beleza? Qual a beleza? Queremos ver. eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A beleza revelada no Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cristo, Obrigado, Jesus. Cristo. Desperta a fome nos seus filhos em te conhecer verdadeiramente. Cristo é tudo que Deus pode Sim. dar. Cristo, A beleza revelada. Vamos, cante isso como um anseio daqueles que querem conhecer mais dele, como uma oração dos famintos. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai. É Cristo. Cristo. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual Nos permita ver, Jesus. Nos permita ver. Nos permita ver. Nos permita. Nos permita ver o que Paulo viu.
Nos permita ver o que Estevão viu. Nos permita ver, Jesus, o que Pedro viu. Nos permita ver. Oh, amado Cristo. Ah, Jesus, dai-nos fome em conhecer-te mais. Dai-nos o desejo em conhecer-te mais. Revela-te a nós. Tira as vendas dos nossos olhos. Tira as vendas dos nossos olhos. Eu declaro as escamas sendo arrancadas dos nossos olhos, em nome de Jesus. Tira as vendas dos nossos olhos. Nós queremos ver. Nós queremos ver Cristo. Nós queremos ter a revelação do Cristo. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Não se preocupa com o horário não, queridão. Se preocupa em ver a Ele. Vamos. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Feche os seus olhos. Espírito, Deixa Ele se revelar para você. Vamos. Ele está se revelando para alguns aqui. Eu sinto no meu espírito. E eu não vou interromper isso. meus olhos outra vez. Se você for direcionado pelo Espírito, pode orar com pessoas. Eu não vou direcionar, mas se você for direcionado, faça isso. Mas eu sinto que o Espírito Santo está tirando a escama dos olhos, está tirando a dureza do coração. Cristo, beleza de Jesus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer Cristo. Ele é Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer Cristo. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Nos permita ver. Só a revelação de quem Tu és. Pastor, eu preciso de um emprego para eu ser feliz. Mentira. Eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Mentira. Eu preciso de um carro, de uma casa para ser feliz. Mentira. Você precisa entender quem Cristo é, porque aí Ele vai fazer você entender quem você é. Escute agora o que eu vou dizer. Existem pessoas que ainda nesses dias estavam com um sentimento suicida e dizendo: eu não sei porque eu estou nessa terra, eu não sei porque eu vivo. Eu estou ocupando a terra sem sentido. Ei, essa dúvida que você tem acerca de quem você é, somente Cristo
pode trazer a revelação, o porquê e o para que você está aqui. Você não encontra motivos para viver, porque você está distante do motivo e da vida, que é Cristo Jesus. Por isso eu queria pedir que todos fechassem os seus olhos. E eu queria fazer um convite. Você que entrou nessa noite, neste lugar, e ouviu essa mensagem, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você estava distante de Jesus, você caminhou com Ele por um tempo e se afastou, mas hoje você entende quem Ele é, por isso você quer largar tudo para seguir Ele. Você quer entender o motivo pelo qual você viveu, pelo que você nasceu, por isso você quer entregar a sua vida a Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar a caminhar com Ele novamente, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu vou fazer esse convite de uma forma muito clara. Você sabe que Deus está falando com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, se você quer caminhar com Ele, se você quer caminhar novamente com Ele, que talvez você se afastou, tenha coragem, levante a sua mão direita no seu lugar. Só levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Tem uma pessoa com a mão levantada, eu queria que alguém fosse lá com ela. Venha com ela aqui na frente. Se ela levantou a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente se você levantou a mão. Pastor, eu não posso viver longe de Jesus. Eu quero entregar minha vida para Ele. Só mais uma vez. Se você estava distante do Senhor e você quer entregar a sua vida a Ele, levante a sua mão direita no seu lugar. Se você ainda não fez isso nenhuma vez, hoje é a oportunidade. E é a última vez que eu faço esse convite hoje. Vamos, se você quer, já vem aqui na frente, rápido. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você está a segundos de fazer uma oração que vai mudar a sua condição espiritual. Você veio para esse lugar hoje, e ao sair de casa, você disse: eu preciso que Deus fale comigo. Eu não sei qual de vocês é, mas eu tenho convicção que existe alguém aqui na frente com esse sentimento e fez essa oração. E você disse: eu não aguento mais. Ele diz: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi o seu clamor, diz o Senhor. E eu queria que você repetisse a seguinte oração. Você que está aqui na frente dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome num livro da vida, porque a partir de hoje eu quero fazer a sua vontade. Limpa o meu coração, limpa a minha mente em relação ao meu passado. Tira de mim todo o peso, toda a dor que existe dentro de mim, pois eu quero ser livre para fazer a sua vontade. A partir de hoje, a minha vida é sua. Em nome de Jesus, amém.
Olha para mim, você que está aqui na frente. Como eu disse, a Bíblia diz que todos quanto receberam, é seu irmão? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando eu recebo a Ele, eu me torno filho. E quando eu me torno filho, eu preciso reconhecer que a partir daquele momento eu tenho um Pai que está acima de tudo. Independente do que eu vivi, Ele continua sendo meu Pai. A partir de hoje, você o recebe como Pai, porque na cruz Ele já declarou a paternidade dele por você. Hoje essa atitude sua diz: a partir de hoje eu quero viver como sua filha, como seu filho. E um dia nós também, encorajados pela palavra de Deus, tomamos essa decisão. E aí começamos a nos reunir nesse lugar que nós chamamos de casa. E nos consideramos uma família. Família que a partir de hoje vocês fazem parte. Porque nós temos o mesmo Pai, uma casa, e esses todos são seus irmãos. Por isso eu queria que você olhasse para trás e visse o tamanho da sua família a partir de hoje. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Deus pode nos dar Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar.